crime de incentivar o regime do bigode, como qualquer bípede percebeu no dia, e mesmo assim você não teve culhões de defender em nenhuma entrevista. Equivale a um desconde. Desconde? Uma descondenação, talvez. Bom, eu vou ignorar o que o amigo tá falando aqui da minha conduta, porque com certeza ele não sabe o que tá falando, né, pra começar. Agora, sobre o Monark ser desacusado pelo crime de incentivar, eu concordo com ele, inclusive, que qualquer bípede percebe que ele tava defendendo o ponto da liberdade de expressão e usou Uhum, de fato, cara, também é um fato, ele usou o pior exemplo possível. E eu já uhum. falei isso um milhão de vezes, lá. Agora, sobre ele ter sido desacusado, foi mesmo. Eu comecei a ver pipocando várias reportagens sobre o MP ter voltado atrás, mas já voltou atrás de novo. Teve um outro movimento que aí agora os caras voltaram a pedir os 4 milhões lá, que tinham Uhum. pedido inicialmente, não sei o quê. Mas tem uma parada importante aqui nesse caso, que é o seguinte, cara. É, usando esse exemplo aqui, a gente tem duas formas de enxergar o que rolou. A gente tem o ponto de vista de uma punição estatal sobre alguma coisa, o que foi dita, e a gente tem o ponto de vista de uma punição social sobre o que foi dito Hum, também, não é? Então, do exatamente. ponto de vista estatal, concordo 200 milhões por cento que a gente não deveria sair prendendo os outros por uma parada que ele falou, especialmente do jeito que rolou. Porque fatos também que aconteceram. É, no dia 8 de fevereiro de 2022, rola lá um tweet de um cara no Twitter inicia toda a parada ali, sendo que tem todo um contexto anterior do posicionamento de onde, do que o Flow tava fazendo naquela época lá. E aí, é, é, começa aí um julgamento social sobre o que foi dito aquilo ali. E aqui eu não tô falando se é verdade ou se é mentira. Mas houve um julgamento social que chega a uma conclusão que é independente de como o Estado vai olhar para isso, né? O Estado, ele é que nem quando a gente pensa aqui, fazendo uma analogia talvez aqui que não, talvez esteja extrapolando um pouco, mas pô, quando a gente vê que tem um político que tá lidando com grana pra cacete, não sei o quê, de um esquema que tá todo mundo vendo, a polícia chegou àquela conclusão, não sei o quê, mas há um movimento e o Estado não pune aquele cara, ainda é possível que haja um julgamento social, né? No caso do Monarca, o julgamento social, esse não voltou atrás, né? Agora, do ponto de vista do Estado, eu concordo que isso precisa ser olhado com muito mais cuidado, porque eu não acho que houve apologia ao nazismo. Houve uma defesa da liberdade de expressão com o pior exemplo possível, com um vídeo tirado de contexto daquela história que acaba virando meme. Ah, o contexto, né? Acaba virando meme. Mas, de fato, o programa não existe mais, quer dizer, ele está privado, as pessoas não podem acessá-lo. Por um pedido do Ministério Público de São Paulo, eles pediram pra gente tirar o vídeo do ar uma semana depois que a gente já tinha tirado, inclusive. Então, tem um monte, tem várias circunstâncias que dão cor a tudo isso que rola nesse assunto. Tem uma distinção muito importante que precisa ser feita, embora eu não lembre aqui todos os elementos específicos, mas obviamente é uma fala passível de crítica. Eu até escrevi um artigo na época, agora não sobre questão criminal, né? Que é uma distinção básica. Não estou com as aspas aqui da fala Uhum. do Monark. Mas uma coisa é você defender a liberdade de expressão a tal ponto de dizer que você acha que deveria ser autorizado a existência de um partido nazista. Quer dizer, a pessoa está fazendo esse ponto que a liberdade de expressão, para mim, tem que abranger, inclusive, a existência de um partido nazista que prega isso e aquilo, que tudo que o nazismo pregou, e obviamente são coisas gravíssimas, Uhum. né? São os maiores horrores da história humana. Então, você defender a liberdade de expressão para a criação